Boa noite, estamos de novo convosco esta noite, no nosso Evangelho. Serenamente vamos cantar a nossa canção de abertura. Página 31. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se é orgulho o que sentes, desconheces a verdade. Só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Pedimos, Senhor Jesus, que estejam connosco os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos protetores, e também as tuas vibrações de amor e de paz que sempre distribuis por todos nós. Pedimos-te, Senhor,
que nos auxilie a criar um ambiente de paz, de serenidade nos nossos lares e sermos capazes de alimentar a harmonia e o amor. Seja connosco e nos abençoe o nosso Evangelho de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos hoje ver as características, os caracteres dos verdadeiros profetas. Vamos a falar, para lembrar, dos médiuns, das mediunidades. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra estes impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens. Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm que atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, haveis de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora das suas obras, a missão de que se diz portador. Tirei também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mais não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige, a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, ao encontrar pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse, o que for absurdo, que houvesse degeneração. Ora, do mesmo modo que, se tirares a Deus um só dos seus atributos, já não tereis Deus. Se tirares uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo o Cristo? Essa é a questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, subjando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai ao demais que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João e São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos, tendo como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cómodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus,
Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, pois podeis estar certos. Erasto, Paris, 1862. Vamos ler agora a mensagem do livro Vem Comigo. Sobriedade. Aprende sempre, olhando os outros, não com um ar de crítica ou julgamento, mas com o intuito de aprender e não errar. A nossa condição de humanos faz com que, no campo do trabalho edificante e face às agruras da vida e aos testes que sempre se nos colocam nas provas porque temos de passar, sejamos permanentemente bombardeados com pensamentos de diverso jaez que bloqueiam, quantas vezes, as nossas intenções. Exercita a cada dia a moderação, simplicidade, modéstia, delicadeza, brandura, para contigo próprio ou para com os outros. Como em tudo na vida, é preciso exercitar sempre, aprendendo com as quedas, com as falhas, com os reflexos do erro, da incúria, das paixões encampeladas. Sobriedade é sinónimo de temperança e, neste particular, devemos aprender a não exagerar nem para mais, nem para menos, mas agir sempre no equilíbrio que nos pode fazer homens e mulheres de bem. Claro que é uma forma que nós estamos a ver. A mensagem que nós lemos do Evangelho segundo o Espiritismo, de Erasto, é naturalmente um ponto de chamada de atenção para essa sobriedade. Quando nós vemos pessoas que fazem alarde, por exemplo, vamos fazer por similitude, né, de falar na hora dos telejornais, é para que se badale o seu nome, as suas palavras, e portanto toda a gente ouça, a maior parte ouça, e de alguma forma admite a sua prosápia, a sua forma de falar. Quando as pessoas badalam, anunciam que vão falar ou que vão acontecer, certamente que é para uma projeção pessoal. E, portanto, nesta questão da sobriedade é necessário que se pondere a questão dos espíritas em geral, dos cristãos em particular, a questão dos médios ainda em mais particular, exige que haja sobriedade, que haja discrição, que não haja aquela, muitas vezes, aquela propensão ou aquela tentação de sair a terreiro para fazer previsões muito importantes, muito extraordinárias, para que a pessoa seja conhecida como. E, de alguma maneira, é aquelas pessoas que adivinham, não é? Que fazem as profecias para o ano, não é? Vai cair um avião, vai morrer uma figura de Estado muito importante, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo outro. Fazendo não sei quantas dezenas de previsões, passa a estar uma ou duas, mas as que vêm depois referidas nos cardápios das grandes notícias são as uma ou duas que se acertaram. Então, os médiuns, os espíritas em geral, devem ter descrição, devem ter sobriedade. Nada é nosso. Nada é nosso. Nós não temos a capacidade de perscrutar o futuro, nem fazer frente a Deus, que tudo criou e tudo sabe. Nós sabemos muito pouco. Nós conhecemos uma nossa irmã, médium, que não aceitou muito bem continuar a trabalhar num centro espírita, aqui há uns anos atrás, porque certamente não lhe dava um campo a que ela pudesse fazer as suas previsões, as suas premonições, os seus anúncios extraordinários e tal. Aliás, ela não teve a capacidade um dia de adivinhar que o fervedor da água que estava a ferver ia cair sobre o peito, ia cair sobre o corpo e ia queimá-la. Portanto, quando pequenas coisas a gente não é capaz de adivinhar, que fará nas grandes coisas. Mas ela, como não lhe permitiam fazer essa projeção, de alguma maneira, se calhar até exageradamente, diga-se em bom da verdade, mas quando ela resolveu, ou melhor, quando não lhe davam essa chance, ela resolveu sair e passar a agir por conta própria. Então ela dizia-me um dia que ela sabia tudo. Vejam só. Jesus afirmou claramente que não sabia, naquela referência que já nos ouviram de fazer, de quando será o fim. Senhor, quando será o fim? Ninguém sabe, nem o Filho. E agora tínhamos uma pseudo-sábia, uma falsa profeta, a dizer, eu sei tudo. E quando eu não sei, dizem-me. É claro que na hora que ela estava com estas referências, eu pensei para comigo, és uma grande aldrabona, és uma mentirosa, és uma falsa. Mas ela não teve capacidade para saber tudo, porque
nessa sequência, ela ter-me dito, se soubesse, não é o que o senhor está a pensar. Eu sei mesmo, me diga que eu sou falso ou que está a pensar nisto e naquilo outro. Portanto, não é possível saber tudo. E quem diz que sabe tudo é que não sabe mesmo nada, ou não sabe quase nada. É enganada por todas as formas e feitios, pelos espíritos que andam sempre nessa perspectiva, a querer enganar os incautos. Então é necessário ser sóbrio. Para que é que a gente agora vai fazer um anúncio, andar à frente com o sino a anunciar isto, a anunciar aquilo? Mas para quê? De qualquer altura, o Criador tira-nos a palavra. Nós conhecemos casos até muito divulgados internacionalmente, que apesar de pensarem que iriam ter um papel extraordinário no futuro do Espiritismo, foi barrada a passagem. Só Deus sabe porquê. Nós não temos essa perspectiva. O mundo espiritual não pode fazer tudo. Se tiver no nosso caminho um acidente vascular cerebral, vai estar. Nem tudo os espíritos podem dizer. Nem tudo podem revelar. Se esse caminho é o que está traçado pelo Criador, é escusado. Estamos a pensar que vamos enganar o Criador. Não vamos enganar o Criador. Então é bom que nós sejamos humildes, simples. E consideremos, porque ninguém perde nada com isso, que tudo aquilo que nos é dado saber provém do mundo espiritual. Provém do mundo espiritual. Até nas simples doutrinações dos espíritos, tantas vezes nos surgem às ideias determinadas orientações que não fazíamos a mínima ideia de poder falar naquilo, e temos que aceitar que não é nosso. Ai, que tirada que eu tive, extraordinária. Lembrei-me, agora que ninguém era capaz de fazer esta doutrinação. Não custa nada dizer não era meu, porque eu não estava a pensar nisso. Se alguém me sugeriu isso, é alguém, e não eu. Não custa nada, não se perde absolutamente nada. Quando a gente vai dar um passo a pessoa fica mais aliviada. Ai, eu sou bom, mas não sou nada bom. Primeiro é condicionado pela pessoa que se merece ou se não merece. Tanto faz eu ter um poder extraordinário como não ter poder nenhum, tanto faz. Se a pessoa não merecer, não recebe nunca. Se eu não tiver grande poder, se a pessoa merecer, até pode receber. Até pode receber. Portanto, se Jesus não curou toda a gente, não quer somos nós agora para ter a pretensão de curar toda a gente. Se Jesus não foi entendido por toda a gente, que pretensão temos nós de ser entendidos por todos? Então é bom que nós nos limitemos à nossa ainda estado de evolução espiritual. Mas na realidade, quando chegamos ao mundo espiritual, o salário será grande, a gente nem conta com ele, não contava com ele. É porque o trabalho foi bem feito, foi bem orientado, no sentido da missão, de dar aos outros o que nós gostaríamos que nos dessem e ter presente que a caridade é que é a salvação de todos. Então é esta perspectiva de análise que nós devemos sempre, permanentemente, ter na nossa vida para não sermos enganados. Porque não nos esqueçamos, os falsos profetas enganarão a muitos e seduzirão até aqueles que têm a ideia que não são seduzidos. Vamos às vezes acontecer, médiuns justificarem que atos menos bons ou palavras que não deveriam ser ditas, justificar, não fui eu, foram os espíritos, não me lembro, foram os espíritos. Verifica-se às vezes algumas situações dessas. Mas o conselho que Jesus disse foi orar e vigiar. Nós tivemos um caso, eu que até era barbeiro, coitado, eu não sei, à meia da tarde, assim, já junto à noite, como é que ele cortaria os cabelos, se era às escadas, ou como é que fazia. Mas ele bebia, durante o seu horário de trabalho, um garrafão de 5 litros. Depois dizia-me assim, não sou eu. Então, mas quem é que é? É o outro que não me larga. E um dia eu perguntei-lhe, então, mas a boca é de quem? E os lábios? Se ele bebe, fecha os lábios, não bebe. Pronto. Se abre os lábios, o problema é seu, não é o problema dele, o outro é que bebe. Há sempre aquelas pessoas que querem justificar tudo com os outros, tudo o que fazem é dos outros. Foi incorreto, levaram-me a fazer isso. Não, com certeza que os espíritos podem influenciar na nossa vida. É a resposta que deram os espíritos a Kardec. Podem. E até disseram mais, de ordinário comandamos a vida. Agora, a gente pode deixar ou não deixar. Eles de ordinário comandam, porque andamos todos distraídos, invigilantes e tal, e então empurram-nos para isso. Mas se a gente andar vigilante e tiver essa preocupação de nos sintonizar com as forças superiores, eles podem querer comandar, mas não comandam. Agora, se a gente andar distraído, a vida vai, pronto, quanto mais de borga, melhor, com certeza que eles comandam mesmo. Mas, por exemplo, num centro espírita, os médiuns nas salas
podem e devem fazer essa triagem em função daquilo que médios, está a ser sugerido dizer. Os médios não podem fazer a triagem. Tem que acontecer numa casa espírita. E o trabalho mediúnico é um trabalho coletivo, é um trabalho conjunto. O grupo deve estar afinizado por forma a que a corrente não permita que os espíritos digam determinadas coisas. Nós, ainda ontem, num trabalho que fazíamos, apareceu uma entidade a dizer: deixem-me falar. Porquê é que não me deixam falar? Porque se houver um controle do grupo mediúnico, não podem dizer aquilo que lhes vem à cabeça, porque não lhes é permitido. Agora, se for um trabalho sem disciplina, sem organização, sem controle, sem direção, com certeza que os espíritos fazem aquilo que querem, rebolam, põem os médios a rolar pelo chão, ok, etc. Agora, se for um trabalho conduzido com disciplina, não é com violência, com firmeza, não fazem aquilo que eles querem, havendo a sintonia entre os encarnados e entre os guias, os trabalhadores do mundo espiritual. Vamos calmar agora a nossa ansiedade de perguntas e respostas e vamos pedir a Jesus que neste momento nos assessore, nos envie, ou melhor, nos permita que as suas falanges que estão agora a aguardar a nossa energia, os nossos fluidos, os tomem em mãos abençoados por ti, Senhor. Multiplicados, certamente, porque é pouco aquilo que nós temos ainda para dar. Para que vão por esse país fora, pelos lares, passem, onde houver agitação, onde houver discórdia, desentendimento, violência, e possam espargir esses fluidos de amor e de paz, auxiliando que haja alguma diferença esta noite nesses lares. Toma a nossa oferta, Senhor. Vamos cantar na página 24. Quando a vida é sofrimento e nos falta o alento, só Jesus nos pode ajudar. Só no amor podemos encontrar o bordão que nos permite ganhar o perdão. Como é bom, irmão, já começa a amanhecer. Meu amigo, vem viver. Só a verdade pode libertar, como um sol que voltará a brilhar. E Jesus reinará no coração como luz que alivia tua cruz. Ser cristão é ser alguém que acredita no além, de onde nos podem ajudar, dirigir e mesmo nos falar e dizer que a terra vai mudar e vai ver o amor crescer. Prossigam no vosso diálogo, na vossa conversa, o tempo que acharem por bem, e que Jesus continue a abençoar os vossos lares. Muita paz e até para a semana, se Deus quiser.